a Laís encerrar a participação dela, eu apresento o Vinícius. Vamos ter mais ou menos uns 20 minutos de apresentação, 20 e pouquinho, e depois a gente fica para conversa, para perguntas, enfim, o que tiver vontade de falar nesse contexto, tá bom? Vai lá, Vinícius. Então, gente, boa noite. Já tinha comentado com alguns, né? Recebendo aí a presença de pessoas novas esse ano, que todos sejam acolhidos com o encontro de hoje. Mas esse projeto de extensão, né? Ele nasce a partir dos encontros que a gente tinha num grupo de pesquisa, né? Que é o Grupest, que nos une aqui alguns em comum. E a ideia da gente é fazer rodas de conversa, né? Mesmo que sejam virtuais, a partir da geografia das infâncias. Então, é um grande tema. E a partir daí a gente tenta fazer convites, né, para pessoas que tragam práticas pedagógicas, pesquisas, formações que já tenham participado e queiram contribuir, textos ou artigos que queiram apresentar. Então, a gente elencou no ano passado, que foi o primeiro ano dessa extensão, algumas categorias dentro da geografia, né? E para esse ano, a nossa proposta ela é mais alargada. A gente, no encontro de hoje, trata de mapas vivenciais, né? O encontro é sempre às terças, uma vez ao mês, e à noite, de 7 até às 8h30. E para esse ano, a gente tenta ampliar esse leque de discussão, fazendo uma discussão, né? Um cotejo da geografia com a literatura, com as artes, com a questão das relações étnico-raciais, questão de gênero. Então, ao longo do ano, a gente vai trabalhar tanto a questão da geografia da infância, quanto esses diálogos com outros campos de conhecimento, educação antirracista, a acessibilidade, né, para os estudantes. Então, é uma formação que é bem ampla, ela pretende, né, atender quem está no campo da educação, da geografia, mas também estudiosos, aí, quem queira pesquisar, né, a sociologia da infância, a antropologia da infância. Então, é uma possibilidade múltipla aí de diálogo, onde o ponto central, né, o que nos une é a geografia da infância. Então, são todos bem-vindos para esses encontros. E uma informação adicional é que quem tiver necessidade, né, para algum evento que tenha, de universidade, ou até para quem está fazendo mestrado e doutorado, caso necessite de declaração, basta colocar no chat ou solicitar para a gente por e-mail, que é o encaminho para vocês. Estou na coordenação desse projeto, né, e vocês já recebem em tempo real aí a declaração para algum tipo de uso, caso precisem. É um projeto de extensão, não chega a ser um curso. Então, cada encontro tem uma carga horária definida que vocês podem lançar mão e usar, caso seja necessário, tá? Com certificação garantida pelo programa de extensão da UERJ. Então, esse projeto, né, ele é vinculado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ok, gente? Então, Luiz, 7h12, para a gente não tomar tanto tempo, né? A palavra volta para você. Fica à vontade. Obrigado, Vinícius. Eu vou desligar o Zap aqui, porque senão ele vai me atrapalhar. Pronto, desliguei. Nós temos hoje a professora Laís Campos. Laís, muito obrigado pelo convite. Nossa, você foi muito gentil, super gentil, né? E eu conheci Laís aqui, ela veio rapidamente aqui no Rio de Janeiro, a gente foi tomar um café e ficou a tarde inteira junto, aquelas coisas assim que acontecem. Obrigadíssimo pelo convite, né? Então, eu peguei tuas informações lá no Lattes, aquela coisa padrão, eu vou pular umas coisas e vou falar o basicão, tá bom? Então, Laís é pedagoga pela Universidade do Estado do Pará e é formada também em Geografia pela Federal de Educação, Ciência e Tecnologia também do Pará, né? Eu amo o Pará, eu quero deixar isso registrado aqui. Fez especialização em Educação para as Relações Étnico-Raciais, né? Pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Pará, no campus de Belém. Fez mestrado em Educação também pela Federal do Pará e o doutorado em Geografia pela Federal de Goiás. E atua como professora na área de pedagogia, lotada no Centro de Pesquisa, de Ensino e Pesquisa Aplicada da Educação da UFG, onde coordena o grupo de pesquisa Estudos em Geografia da Infância e Escolar, o grupo de pesquisas em Estudos de Geografia da Infância e Escolar nos anos iniciais. A sigla é
PEGIEA. E como pesquisadora do Grupo ESG, né, foi lá que a gente se viu, tá? É o que nos une, aquilo que a Emília estava falando. Trabalha com os temas de formação de professores, divulgação científica, ensino de geografia, cartografias com crianças, geografia da infância, educação antirracista, diversidade, inclusão e povos tradicionais. Já atuou nos cursos de Geografia e Pedagogia pelo Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica e em cursos regulares no campus universitário da Universidade do Estado do Pará. Realizou o estágio pós-doutoral pelo programa de pós-graduação da Federal Fluminense, aqui em Niterói, com a supervisão do nosso querido amigo, professor Jade Janer. Então, Laís, eu estou com os teus slides, eu espero que eu tenha feito jus à apresentação, e aí eu vou passar os slides para você e você me pede, por gentileza. Então, é contigo, muito obrigado mais uma vez, Laís. Gente, muito obrigada. Meio preocupada aqui com a minha luz, né, que para mim está forte, mas eu acho que está um pouco escuro aqui, mas eu não estou com outra iluminação aqui, então vocês me desculpem. Miguel, obrigada, né, pela gentileza e pelas palavras. Eu sei que é uma questão de proforme, né, nem precisava, na verdade, fazer essa apresentação mais formal, mas eu agradeço de qualquer forma, né, obrigada ao Vinícius também, que é o coordenador aqui do projeto, né, que é um projeto extremamente importante, né, colega também aí de escola de aplicação, né. Boa noite a todos, tá? Acho que sejam bem-vindos também, né, os amigos aqui do grupo ESG aí, né, que eu estou vendo aqui na tela, né, é bom reencontrar vocês. Acho que os outros que estão participando também do curso, sejam muito bem-vindos aí essa noite. Acho que o Miguel já comentou um pouquinho, mas eu trabalho na educação básica, né? Trabalho no colégio de aplicação aqui da Federal de Goiás. Atualmente, eu trabalho com os anos iniciais, né? E estou na coordenação também, né, coordenando o departamento, né, que é um departamento multidisciplinar aqui dos anos iniciais. Então, estou vivenciando um pouco, né, esse processo de estar na sala de aula e também estar acompanhando um pouco esse processo de gestão, né, no âmbito de entender melhor a escola, de entender melhor esse espaço, né? Então, o que eu trago aqui a vocês essa noite é um pouco dessas experiências, né, dessas trocas também, que a gente vem realizando aqui no CEPAI, que é o Centro, né, de Aplicação aqui de Goiás, né, da Universidade Federal de Goiás, e vou falar um pouco a partir do que a gente vem discutindo também no Grupo ESG, né, que tem sido muito essa base para entender melhor a infância, né, e a geografia da infância. Então, como eu trabalho com as crianças, né, diretamente nos anos iniciais, então eu tenho atuado aí nos terceiros, quartos e quintos anos, né, com a disciplina. Aqui a gente tem uma estrutura curricular um pouco diferenciada das outras escolas que trabalham com educação básica nos anos iniciais. O nosso currículo aqui, ele é constituído por disciplinas, né? Então, eu atuo só com a disciplina de geografia, atualmente estou trabalhando com essa disciplina nos quintos anos, né? Mas já trabalhei também com outras disciplinas. Aqui a gente segue um currículo que ele é currículo disciplinar, né? E, na verdade, esse currículo disciplinar, a gente acaba atuando por área, né? Então, a gente tem um professor ali específico trabalhando com uma determinada área de conhecimento. Então, o que eu vou apresentar aqui é um pouco do que eu venho trabalhando com as crianças, né? E pautado muito no que a gente vem discutindo no grupo de estudo e no grupo de pesquisa. Miguel, se você
puder apresentar o... Tô buscando aqui, tá? Tá bom, tranquilo. Obrigada. Vou dar o Miguel colocar aqui a apresentação para a gente poder... Acho que nós vamos ter um momento de diálogo depois, Vinícius, eu não sei. A proposta é essa mesmo, é você fazer a apresentação, depois eu apresento também e a gente abre para o grupo, para troca de experiência, né, para participação mesmo. A ideia é a gente estar dialogando. Tá ótimo, então. Obrigada. Tá ótimo, Miguel, obrigada. Então, isso aqui, né, uma breve apresentação aí, um pouco do local de onde eu falo, né, que é o CEPAI, tá, que é esse Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, daqui da Universidade Federal de Goiás. Estou vinculada a esse departamento, né, que é o departamento que eu estou coordenando hoje, que é o departamento multidisciplinar dos anos iniciais. A gente segue uma proposta que é uma proposta, né, de projetos interdisciplinares também, então a gente tem um trabalho que é um trabalho pautado nessa perspectiva. Então, esse tema, que é o tema do projeto, né, Cartografias nas Infâncias e o registro do espaço geográfico nos anos iniciais, né, a partir dos mapas vivenciais. Esse tema, né, fiquei refletindo um pouco aqui o que conversar a partir desse tema, que parece um tema muito delimitado, mas, ao mesmo tempo, também é um tema que abrange várias questões, né, porque vão trabalhar as diferentes perspectivas aí, as cartografias, na questão da infância, né, e principalmente pautando essa questão de registro, né, do espaço geográfico. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a questão da linguagem, né, que a gente vem discutindo, e pensar um pouco, né, essas cartografias, né, como linguagem, que são linguagens, né, as cartografias também na perspectiva da linguagem, e como esse trabalho da cartografia na escola, né, não só na sala de aula, mas ali no espaço escolar. Pode passar, por favor, Miguel. Então, eu trago como, né, o sujeito central é a criança, né, então tem alguns elementos aqui, a questão do próprio espaço geográfico, né, a infância, os tempos, né, a vivência, a escola, né, então trago a criança como um sujeito central, né, para pensar essas cartografias, né, e essas cartografias como atividades criativas, né, como uma reelaboração aí das crianças, e pensando a partir de um registro, né, do próprio espaço geográfico, né, da criança enquanto um sujeito histórico, geográfico, né, pertencente a esse espaço. Pode passar, Miguel, por favor. Então, o lugar de onde falo é essa escola, né, então aqui é a fachada, né, da escola. Aqui tem uma mensagem, né, de entrada que já fala que algo de interessante vai acontecer. Então, as crianças, quando chegam aqui todos os dias, né, a gente coloca para elas que algo interessante vai acontecer aqui nesse espaço, né? Então, elas nos levam a construir, né, a produzir junto com elas, né? Então, não é algo que a gente leve pronto e acabado para as crianças, mas a gente vai construindo junto com as crianças, né? Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva, né? Essa semana, por exemplo, né? Nós temos um projeto chamado Pipoesia, e lá as crianças elaboram pipas, né? Trabalhando arte, poesia, literatura, né? Então, a gente
a gente trabalha com esse projeto, que é um projeto que envolve as diferentes linguagens, né, e as expressões das crianças, né, que aí a gente tem uma exposição artística desde a educação infantil, e depois a gente tem um trabalho com literatura, um trabalho voltado para outras formas de expressão artística, a gente tem musicais, então a gente faz, né, um trabalho que é construído junto com as crianças, né, e trabalhando dentro dessa perspectiva, né, da linguagem como um fio condutor aí nesse processo. Pode passar, Miguel, por favor. Então, aqui é o parquinho, mas como se fosse o pátio aqui, né, da escola, aqui do prédio dos anos iniciais, esse espaço, né, que as crianças brincam todos os dias, né, e constroem também essa escola, né, esse ambiente. Então, esse aqui, né, é o nosso espaço. Pode passar, Miguel. Tá? Então, aqui é um pouco do trabalho, né, essa foi uma atividade desenvolvida, né, um momento desenvolvido com as crianças do 4º ano. Esse trabalho, né, que eu desenvolvi com as crianças foi um trabalho ligado à questão da literatura e da geografia, né. Esse grupo de crianças, que era um grupo do 4º ano, né, o trabalho que foi realizado com essas crianças e trazendo a questão da linguagem, também dessas diferentes formas de representação, né. Aqui nós tínhamos alunos também com necessidades específicas nessa turma, alunos autistas, alunos com TDAH, né, e com outras especificidades educativas. Então, a gente faz um trabalho, que é um trabalho também inclusivo, né? Essa proposta que a gente trabalha é uma proposta de adaptação curriculares, né, de atividades também que são atividades inclusivas, né, buscando realizar um trabalho que seja um trabalho de geografia nos anos iniciais, mas que também tenha essa perspectiva, né. Então, esse trabalho foi realizado com esse grupo do 4º ano. Pode passar, Miguel, por favor. E aí, falando da linguagem, né, linguagens, né, então, nesse trabalho que eu venho desenvolvendo com as crianças, né, todas essas formas de linguagem, né, essas expressões, a fala, a escrita, né, a utilização de outras linguagens, músicas, poemas, prosas, imagens, filmes, documentários, desenhos, né, e tem muitas produções também das crianças, né, assim, principalmente das crianças. Então, são produções, documentários que foram feitos pelas crianças, a gente tem poemas escritos pelas crianças, né, e muitas formas de expressão produzidas por elas, né, que nem daria tempo de apresentar tudo aqui a vocês, porque são atividades, assim, que a gente fez ao longo de mais de um ano, né, e a gente tem, nós iniciamos aqui o nosso ano letivo em abril, nós estamos em agosto, né, e já tem uma vasta produção aí também, né, de todas essas formas de linguagens, e que retratam, né, esse trabalho que vem sendo desenvolvido com as crianças. Pode passar, Miguel. Então, aqui eu trago um pouco, né, a visão do Bakhtin, no sentido de pensar a questão da linguagem, né, e no sentido de colocar a linguagem, né, como algo histórico, né, que está ligado à questão do pensamento, né, ao ato também. Então, entendendo que a linguagem, ela faz parte, né, da experiência humana. Então, na vida da criança, ela é um ato enunciativo, então isso vai estar expresso nessas produções, que eu vou mostrar depois a vocês, essas produções. Então, esses atos enunciativos, né, feito pelas crianças, então, isso, nessas atividades elaboradas,
demonstra exatamente, né, essas experiências, né, e como isso vem sendo desenvolvido, como vem sendo realizada essa criação, né, essa produção da criança, né, e como é que isso vem sendo, como é que a gente vem discutindo isso dentro da escola, né? Pode passar, Miguel, por favor. Então, aqui, né, como o tema também vai abordar a questão das cartografias, né, e a gente sempre teve uma lógica de cartografia, que era uma cartografia muito adultocêntrica, né, e sempre uma cartografia, né, no qual a gente não percebia essa cartografia das infâncias, né, então aqui eu trago um pouco do que o Broughton vai trazer para a gente, quando ele fala um pouco, né, dessa questão da cartografia, dizendo, né, dos gregos até essa perspectiva do Google Earth, né, não é da natureza dos mapas mudar significativamente nada, né, em vez disso os mapas oferecem argumentos, proposições, eles definem, recriam, moldam e mediam, né, então aqui ele está falando especificamente do mapa, e aí como o tema também do nosso diálogo hoje, né, vai tratar essa questão dos mapas vivenciais, então a perspectiva que eu trago aqui, né, de mapas, depois que eu vou falar para vocês de mapas vivenciais, não é essa perspectiva, né, essa perspectiva de uma cartografia dura, uma cartografia que vai estar... a criança já nasce nessa cultura cartográfica, mas ela produz cartografia, né? Então, ela também cria, ela reelabora, né? Então, essa perspectiva que eu vou apresentar aqui é uma perspectiva que vai estar muito além, né, dessa visão do que a cartografia veio sempre trabalhando ao longo dos séculos, né? Pode passar, Miguel, por favor. Então, aqui eu trago uma citação, né, do Jader, do Bruno, que vai falar exatamente sobre essa questão dos mapas vivenciais, né? Então, os mapas vivenciais entendidos como artefatos, né, de cultura. Então, como eles são vistos, né, a partir de artefatos de culturas entendidos dessa forma, né? Então, isso está expressando histórias, geografias, né? Então, essas vivências, né, que são vivências do espaço geográfico, então, tudo isso vai estar centrado nessa produção, né, nessa relação espaço e mapa, né? Então, como um texto de uso, aí a gente pensando nessa perspectiva do Bakhtin como ato enunciativo, então, os mapas vivenciais, eles vão abordar as espacialidades, as temporalidades, os valores, né? Ele é uma possibilidade enunciativa, né? Ele é uma criação, mas ele é também uma reelaboração criativa da criança. Pode passar, Miguel. Então, aqui tem alguns mapas vivenciais, né, que foram produzidos. Aqui o tema foi a cidade de Goiânia, as infâncias e as representações, né? Então, aqui são elaborações, né, de crianças do 5º ano. Então, o tema era para trabalhar exatamente a questão da cidade, né? Então, esse tema ele foi trabalhado nas aulas de geografia, e a partir desse tema, né, eu comecei a dialogar com as crianças, né? Não era a ideia de trazer uma definição de cidade, né? Aquela definição que está posta, que está colocada nos livros, né, na literatura, em relação à ideia de cidade. Mas qual era a perspectiva, né, de cidade que as crianças constroem, que as crianças percebem, né? Como é que elas representam isso, né? Como é que essa criação surge a partir da noção de cidade? Então, como é que a criança traz essa perspectiva? Então, dialogando com essas crianças, né? E como elas percebem esse espaço, né? Pode passar, Miguel. E aqui tem outros, né? Outros mapas vivenciais. Isso aqui, a criança estava representando um shopping center, né? Que é um shopping muito conhecido
aqui da cidade, né? Então, se a gente for observar esse mapa vivencial, né, se a gente fosse trabalhar uma outra perspectiva de cartografia, né, seria uma perspectiva muito diferente dessa forma que foi produzida por essa criança, né? Então, aqui, se a gente observar, né, o que foi representado por ela, então ela tem uma possível ideia aí, né, de a perspectiva que ela traz, né, de natureza, a questão de um objeto técnico, mesmo que ela não consiga, para ela não vai ser essa visão de um objeto técnico do espaço geográfico, mas ela produz isso, né? Então, a partir do que ela vivencia, a partir dessa relação com o próprio espaço geográfico, né? O que ela percebe, o que ela representa, qual é o sentido de cidade que ela traz. Pode passar, Miguel, por favor. Então, aqui é uma outra perspectiva também de espaço, né? Então, aqui a criança está representando duas visões aí, né? De como é que ela percebe a cidade, né? Como é que ela percebe esse espaço. Então, nessas produções, nesses mapas vivenciais, né, por mais que sejam trabalhado uma possível definição de cidade, mas a gente sempre trabalha a partir do diálogo, né, com as crianças e de como elas constroem isso, de como elas percebem, qual é a definição que elas trazem, né, e de como é que isso está expresso a partir dessa vivência, né. Então, esse trabalho que foi realizado com as crianças, depois a gente fez também um trabalho, né, de uma exposição, agora a gente vai fazer um outro trabalho também que está relacionado à questão das paisagens, exatamente tentando mostrar como é que essas cartografias, né, essas cartografias infantis, elas são esses atos enunciativos, né, e como isso está historicamente relacionado à própria experiência humana, né, como a criança reelabora isso. Então, por mais que a gente trabalhe, né, ou leve algum mapa, algo para a sala de aula, mas isso está para além, porque a criança está ali reelaborando, né, está criando, está recriando, né, e está colocando ali um ato, né, uma expressão, uma enunciação, né, do que ela compreende por ser a cidade. Tá? Eu não sei se eu passei do meu tempo, Miguel, ou se faltou muito, né, que eu queria também que a gente pudesse dialogar mais. Não, Laís, vai dar no tempo tranquilo, fique tranquila. Os slides acabaram. Sim, mas era essa a proposta, né? Porque a proposta era que a gente pudesse dialogar também, né? Tá Que a ótimo. gente pudesse ter um tempo maior para... eu ouvi que o Vinícius falou aqui sobre a questão dessas trocas de práticas, né? E de experiências, então eu queria muito poder ouvir vocês também, né? E não trazer tanta coisa, assim, para a gente ter um tempo maior para dialogar. Gente, muito obrigada, tá? Nós é que agradecemos, Laís. Obrigado, Laís. Por sua apresentação. Obrigada. Eu vou interromper Deixar o compartimento. Eu vou interromper o compartimento e a gente conversa com você depois que o Vinícius apresentar. Então, a gente conversa ao mesmo tempo, tudo bem? Então, tá. Vinícius, eu vou te apresentar. E agradeço também tudo, porque aqui a gente... Olha só, Vinícius, nosso querido amigo, ele é professor assistente da CAP-UERJ, né? Professor de Geografia da rede privada do Rio de Janeiro e da rede municipal de educação do Nova Iguaçu, ou seja, um trabalhador forte, né? Daqueles que não nega a luta, porque tem que ter coragem, meu amigo. Doutorando pelo programa de pós-graduação da UF, aqui, né? Com orientação pelo Jader, mestre em educação pelo Universidade Federal Rural, né? E especialista em filosofia pela Gama Filho. Olha que show! Pedagogo pela UERJ, geógrafo também pela UERJ, e integra o Grupo S e
o Grupo de Pesquisa de Estudos sobre Práticas Educativas, Juventude e Infância, que a sigla é GEPEJI, do CNPq-UERJ, e é o coordenador de extensão da Cartografia da Infância e Cadastro do Espaço Geográfico nos anos iniciais junto ao UERJ, e membro associado, tinha que ter, né? Eu nunca fui. Então é isso, esse é o nosso queridíssimo e amado Vinícius. Obrigado por fazer parceria com Laís, eu acho que vai ser muito bacana, e é contigo, Vinícius, tá? Maravilha. Eu estou com os slides, é só me pedir, e eu não vejo mais vocês, vou desligar o microfone. Ótimo, já pode ir abrindo o slide, enquanto Luiz fez essa extensa apresentação, né, que poderia ser dispensada, mas como ele é nosso decano, a gente aceita, né? Não tem problema, pode fazer. Mas, gente, é um prazer estar compartilhando aqui esse recorte, né, da pesquisa do doutorado, que está em curso, né? Eu espero finalizar agora até dezembro, né? Mas achei importante compartilhar essa prática com a Laís, né? Ela topou de primeira, né, fazer essa fala, e talvez alguns assuntos que ela comentou eu também toque, mas é normal, é natural, né? Esse encaminhamento que a gente provocou mesmo para que tenha um diálogo justo, né? Para que as pessoas possam falar sobre um tema em comum. Então, enquanto o Luiz está fazendo a abertura dos slides, eu queria comentar um pouco dessa trajetória, né? Eu estou no Colégio de Aplicação da UERJ como professor de anos iniciais, e lá a gente tem um núcleo comum, né? Então, a gente trabalha com todas as disciplinas, né? Matemáticos, campos de conhecimento, ciências, geografia, história, e lá eu exerço, né, essa função de professor e também, agora, né, pesquisador. Então, também é uma situação que, às vezes, né, deixa a gente num campo meio complexo, né? Está fazendo a pesquisa, onde você trabalha, como que as crianças, que são os nossos parceiros nessa pesquisa, né, porque a gente realiza uma pesquisa com crianças, né, não é sobre crianças, e aí a gente vem tentando, né, através de diálogos, de conversas, como a Laís falou, diferentes linguagens para se apropriar, né, dessa cartografia infantil, né, para entender como funciona, colocar isso em discussão. Só que eu tenho um ponto que é importante já começar discutindo com vocês, que é de quais crianças a gente fala, né? A Laís tocou num nome que é importante, que são as cidades, né? A gente, em geografia, vai caracterizar como a geografia urbana, né? Então, as nossas crianças no CAP da UERJ, elas são eminentemente urbanas. Inclusive, ela vai reforçar um dado que o IBGE liberou ainda no censo longínquo de 2010, a gente ainda não tem muitas informações desse último, né? Mas o Rio de Janeiro ele tem 99,5% da população urbana. Então, eu falo de crianças que vivem numa cidade, né? E aí, para abrir já essa conversa com vocês, né, para possibilitar questões e perguntas, eu trago aí o mapa elaborado por uma estudante, ela está usando o codinome aqui, né, a Kai, tem 11 anos, é minha aluna no 5º ano, e ela faz uma representação da cidade. Então, para quem não conhece o Rio de Janeiro, né, para quem está assistindo de fora, né, o Rio de Janeiro, ele até a década de 70, né, concentrava um modelo de cidade centro-periferia, né, que vai confirmar esses modelos são Maurício Abreu, que é geógrafo, Andrelino Campos, e a gente vai tendo uma cidade cada vez mais fragmentada, né, é o modelo de cidade que a gente tem hoje. O CAP da UERJ, ele fica num bairro chamado Rio Comprido, zona norte, próximo à área central da cidade, mas por ser um colégio de aplicação, ele não é uma escola de bairro, ele vai reunir crianças de todo o Rio de Janeiro e até de outros municípios da região metropolitana. Então, uma das coisas que já chama a atenção para a gente, para esse objetivo dessa cartografia, é o que narram essas crianças, o que elas trazem, o que elas sentem da cidade, o que elas percebem no seu trajeto de ir e vir. Então, essa foi a pergunta de partida. O que eles percebem dos movimentos das suas casas até a escola, nesse trajeto que nós adultos fazemos, né? Residência, trabalho, trabalho, residência. Como que significa isso no universo infantil, dentro das lógicas das crianças? Então, pelo mapa da Kayane, né, vocês podem perceber que ela marca como uma outra categoria geográfica, né, o lugar, a sua casa, a relação de afeto, e ela traz também o CAP da UERJ como um ponto central. E aí, quando a Laís fala, né, que a cartografia não tem um caráter puramente técnico, né, mas a Kayane, ela traz alguns elementos, né, ela marca os fixos ali, né, os prédios importantes,
o que ela acredita que deva entrar no mapa, e aí entra no mapa a imaginação, o lazer, né, os sinais que para ela são importantes. Vocês percebam que tem um semáforo, né, um sinal ali. Ela mora no bairro próximo à escola. Para quem conhece Rio, ela mora próximo ao Sambódromo, né, onde tem o desfile das escolas de samba, é uma região central. Ela vem de moto até a escola. Então, percebam, gente, que é um caminho muito simples que ela consegue narrar, né? Ela, inclusive, coloca uma rua que é importante, Luiz, conseguir dar uma ampliada, que é a Rua Marielle Franco, né? Então, uma criança negra de 11 anos de idade, ela tem como ponto de referência uma toponímia, né? Um nome de rua importante, a Marielle Franco. Então, achei isso muito interessante. 2 ruas ela marca: a Barão de Itapajipe, que é a rua da escola, e a Rua Marielle Franco, que não é a rua onde ela mora, mas é um ponto que, para ela, é marcante no território. Então, as espacialidades infantis, elas vão ter diferentes marcas, né? O que foi importante para ela aqui? Então, ela reconhece a Marielle como uma personalidade que impacta na vida dela, e essa rua, para ela, é marcante, por onde ela passa até chegar na escola. E, claro, né, falei que ela vem de moto, provavelmente já deve ter parado com o pai em postos de gasolina para abastecer, também é um fixo importante. E o brincar, né? A gente tem uma cidade fragmentada, como eu comentei, então nem sempre os espaços de brincar eles são permitidos, né, para as crianças. Em algumas comunidades você confunde, né, o espaço de lazer e o espaço de trabalhar, onde é a rua, onde é uma passagem, onde vira área de lazer. Isso é muito comum no Rio de Janeiro, né? Fechamento de rua, final de semana em comunidade. Enfim, a Caiane, por esse mapa, ela já consegue trazer essa imagem. Então, passa para a gente, Luiz, para o próximo. Avança um pouquinho. Opa, passou muito. Volta. Vai. O segundo slide, né, a segunda lâmina, aí, ela apresenta, de fato, o CAP, né, como um espaço de pesquisa. É claro que não é só esse. A pesquisa parte do CAP, mas ele vai valorizar esse nosso trabalho, o trajeto, o deslocamento das crianças. Tanto é que o título provisório sempre né, é Vozes no Chão da Cidade, né? Então, o CAP é um dos lugares mapeados, cartografados, definidos, né, como importantes nesse processo. E o orientador, né, o meu orientador, o Jader Janer, ele fez um desafio, né? Assim como as crianças cartografam, que tal cartografar também? Então, eu fiz um croquis aí, né, bem humilde, né, do colégio de aplicação da UERJ, né, como ele é dividido. Então, não pedi só para que as crianças fizessem, eu também fiz esse exercício. Então, essas letras que estão postas aí são minhas, e só para vocês terem uma ideia, né, o colégio de aplicação, ele muda de rua no Rio Comprido, mas ele está numa área bem próxima, só que agora ele está num colégio que tinha um panótipo grande, né, um colégio que era de freiras, né, um colégio católico, e o Estado compra esse prédio e o CAP está ocupando agora esse espaço. Então, dentro das narrativas das crianças, os espaços internos também acabam sendo citados, né? A biblioteca, que é um espaço importante para eles. A gente tem o Jardim das Fadas, que é esse espaço que vocês estão vendo aqui embaixo, que eles denominaram com esse nome. Tem várias espécies de vegetais, tem árvores de grande porte, tem algumas gramíneas também, tem temperos. Então, o CAP, nesse novo prédio, ele tem bastante espaço para que as crianças percorram. Eles não estão limitados apenas às salas de aula. E esse prédio maior aqui, né, a foto de frente, essa visão frontal, ela está indicando a entrada dos professores. A entrada das crianças fica na lateral, que dá para esse Jardim das Fadas, aonde vocês estão percebendo. Então, existem diferentes formas de fazer o registro do espaço. Então, quando a gente fala de mapas vivenciais, também vai trazer uma outra perspectiva de cartografia, né? Sem ter esse caráter puramente técnico, como eu comentei e reforço, mas vai trazer uma visão autoral das crianças, que para nós é uma condição muito cara, né? É o que a gente espera deles. Passa, por favor, ô Luiz. Então, falando um pouco, né, do tema que nos une aqui, que é a geografia da infância. Então, a gente tem várias concepções de infância, o tempo aqui é curto, né, mas a colonialidade do ser, né, do saber, que a gente já tem uma caminhada de discussão, vai contrapor, né, uma visão única de infância. Então, mesmo dentro do colégio de aplicação da UERJ, a gente já teve questões relacionadas a uma certa homogeneidade.
Até o ano de 2014, gente, só podia entrar no CAP filhos de funcionários ou estudantes que fizessem um teste de entrada, né? Era um teste bem complexo, bem difícil, e o perfil dos estudantes do CAP, para nossa sorte, ele é alterado com a política de cotas. Então, a gente tem estudantes que são atendidos pela educação especial, a gente tem estudantes negros, periféricos, que estão fazendo acesso ao CAP há pouco tempo. Então, isso muda um pouco a dinâmica do ir e vir das crianças. Imaginem, né, que um público de classe média moraria próximo ao entorno, né, nas áreas mais nobres da cidade, a zona sul do Rio de Janeiro, as áreas centrais, Jacarepaguá até, mas amplie um pouquinho esse mapa, por favor, Luiz. Eu sei que a culpa foi minha, mas dá uma ampliada para quem é de fora, né, e também quem é do Rio perceber, obrigado, que tem uma dinâmica populacional e demográfica das crianças que é interessante, A gente tem crianças que vêm de Niterói, da área central, então olha como é distante, né? Imaginem a distância você atravessar a ponte Rio-Niterói, vindo da escola no engarrafamento. A noção espacial dessa criança não é a mesma do primeiro slide, que mora a 15 minutos da escola. A gente tem crianças que continuam em áreas mais nobres da cidade, como Botafogo, Laranjeiras, mas podem estar em uma condição, né, de estar vivendo em uma comunidade, mesmo estando em Botafogo, Laranjeiras, né? São áreas que têm morros, né, na cidade do Rio de Janeiro. Então, a distribuição, né, essa heterogeneidade dos estudantes, que é muito bem-vinda, ela se mostra nesse mapa. Uma questão importante, eu comentei com os pais sobre a pesquisa, comentei com os estudantes, todos aceitaram fazer pesquisa, então o CAP eu tenho um privilégio, né, diferente de outras redes, de trabalhar com 20 crianças. Então, essas 20 estão mapeadas aí, algumas crianças estão no mesmo bairro, por isso que a gente não tem 20 totens, tá? Para poder marcar aí no Google essa espacialização das crianças. Mas, de qualquer forma, percebam que algumas estão em áreas bem distantes do colégio de aplicação da UERJ, como Madureira, por exemplo, Bom Sucesso, né? Aquela região toda da Maré. Então, é uma questão que é importante para a gente conhecer, né? De onde vem? As falas vão trazer muito da realidade local, né, do que pensam essas infâncias que vivem na cidade. Então, uma condição urgente necessária é ouvir essas crianças, ter essa escuta sensível. A Laís trouxe o Bakhtin, né, e falando em Bakhtin, né, ouvir é um ato responsivo, eu vou pedir para o Luiz apresentar as falas, as primeiras. Eu também gosto de trabalhar muito com as narrativas. O Jader, ele incita a gente, né, no Grupege, a fazer todo tipo de registro, né, do espaço geográfico. Então, ouvir as crianças também através das rodas foi muito importante nesse movimento. E aí eu falo das primeiras, né? Vic, eu não conheço muito bem os bairros. Tô lendo, Luiz, volta lá. Não conheço muito bem os bairros. É o segundo slide. Até chegar na escola, eu durmo no carro. Então, olha a condição dessa criança. Ela muito provavelmente se cansa, né, por ter que acordar cedo para vir à escola, vem de transporte, e acaba tendo essa falta, né, de referência espacial porque ela dorme, né? Van der Sar, né, eles é que deram o nome, né? Van der Sar é um goleiro da Holanda, tá, gente, da década aí de 2000. Não conheço os bairros. Quando eu durmo, vejo tudo preto, mas quando eu não durmo, vejo o hospital que minha mãe trabalha. Então, já tem um espaço afetivo aí, né, que é o fixo, onde está o hospital localizado da mãe. Ele dorme quando percebe o hospital, colocou isso no mapa. A Kai, que foi a primeira, né, passa pelo Morro do São Carlos e pela pracinha. Lembra das pinturas de Marielle Franco na parede? Então, olha, ela grafou a rua e lembra dos destaques, né, que estão marcados ali, que é uma arquitetura urbana, né, uma forma ali de marcar isso na paisagem. E a Bidir, né, esses pokémons estão presentes também nos nomes. Eu passo pela Grajaú Jacarepaguá, vocês viram que teve uma pessoa que era da freguesia, provavelmente é ela, e pelo Rio Comprido. Eu observo que, dependendo dos lugares, tem mais árvores no meu bairro, e na Grajaú tem um cheiro ruim, né? Então, alguns rios da cidade que viraram valões, né, que não são canalizados. A gente percebe que os estudantes também têm uma preocupação da relação entre ele e a natureza. Isso está expresso também nas falas. Que foi uma nota desse ano, né, pretérita, de 16 de junho, mas está marcando esse espaço. E aí eu reforço essa informação. O CAP UERJ, por não ser uma escola de bairro, vai conjugar diversas espacialidades e contextos de vida. Então, desde 2015, essa marca da diversidade, ela chega até a UERJ e também abarca os nossos estudantes do CAP, do Colégio de Aplicação. Avança, Luiz.
Então, Lopes e Vasconcelos vão falar que a geografia da infância não surge como uma divisão da ciência geográfica, né? Como eu falei, a geografia urbana, a geografia agrária, os tipos, né, as dicotomias que a geografia vai trazer, a geografia da infância ela não trabalha com esse conceito, né? Ela vai tentar abarcar uma formação que é mais humana. Então, a gente vai dialogar muito com a teoria histórico-cultural, principalmente com referenciais como o Vygotsky, né, que é muito importante para a gente entender alguns conceitos que eu vou falar um pouco mais à frente, mas de forma muito pormenorizada, tá? Como unidade, vivência, que ela aí já trouxe. Mas enquanto um campo teórico, né, um guarda-chuva aí, a gente pode pensar que ele vai emanar as culturas infantis dentro dos seus contextos. Então, conceitos de território e territorialidade vão estar presentes nas nossas discussões. E aí nada melhor, né, gente, do que territorializar junto. Eu fiz uma proposta para que as crianças fizessem um mapa coletivo. Claro que teve um momento que o mapa conjugou ali 8, 10 crianças juntas em torno desse papel 40 quilos aí que vocês estão vendo. Mas eu tirei uma foto inicial, né, com 3 meninas cartografando. Então, eu coloquei, né, marquei o CAP da UERJ como um ponto na folha, e a partir daí eles foram fazendo linhas, traços, colocando as suas ideias no papel. Alguns cartografaram sem colocar o seu endereço, colocaram através de palavras ligando a casa até a escola. Então, foi muito interessante. É uma palavra que a Laís falou e eu só reforço, né? Uma perspectiva que rompa com o topo adultocentrismo. Topo vem de lugar, né, gente? Então, esse espaço, né, que é considerado apenas pelos adultos, principalmente na geografia, para pessoas que cursaram geografia, a gente não trabalha, né, com essa perspectiva da infância. A gente passa ao largo, mas na nossa proposta aqui de cartografia, por ter professores, estudantes, pesquisadores, a gente faz questão de reforçar esse movimento, né? Avança, Luiz. E aí, outras falas importantes. Gente, além dessa pesquisa inicial que eu falei do IBGE, do censo de 2010, que não é tão nova assim, o IBGE também marca, inicialmente, que o Rio de Janeiro ganha de São Paulo e de qualquer outra região metropolitana como a mais engarrafada do Brasil. Então, trabalhadores, e acho bacana que o IBGE marca isso, que pessoas com idade acima de 10 anos. Então, pega os nossos estudantes. E aí vão dizer que essas pessoas, né, passantes pela cidade, elas vão ter muito tempo perdido no deslocamento. E aí eu trago algumas visões para a gente entender a infância que se desloca. Tem crianças que vão brincar. É tanto tempo preso no engarrafamento que ela consegue desenvolver brincadeira. Então, a reelaboração criadora aí que ela trouxe, né, ela também se dá no campo, né, da viagem. Levo tanto tempo para chegar na escola que eu brinco. Alguns dormem. E outros, infelizmente, aí são marcas, né, do nosso racismo estrutural. As crianças mesmo denunciam, né, que têm dificuldades para acessar a escola do espaço onde elas vivem, né? Então, Zelinha, por exemplo, não brinco na rua porque é perigoso. Já chegaram a roubar a bicicleta da minha mãe que estava dentro do prédio. Então, repara, né, que são diferentes contextos, né? Dependendo de onde você mora, o perigo pode ser o roubo de uma bicicleta. Sóci, mora em uma vila que não é muito segura, porque tem assaltos, não tem muitos lugares onde brincar. Então, revela também os impedimentos que as crianças estão vivendo na cidade de hoje, né? A gente viveu a pandemia, muito tempo de isolamento, e os espaços de brincar, desde a década de 60, 70, os terrões, né, onde as pessoas jogavam futebol, as praças, elas estão reduzindo na cidade, né? Os espaços estão sendo especulados, né? O capitalismo faz isso, né? E ele transforma também as infâncias, né? Ele incute, né, essas ideias de que em casa é mais seguro, os pais também têm esse pensamento, e essa vivência de bairro, né, que era muito presente na sociedade carioca. Luiz Antônio Simas, né, narra muitos desses espaços, historiador importante aqui para a gente, contemporâneo, ele vai comentar sobre esse fato. A Popoquilda, né? Minha mãe me deixa brincar na rua, então eu brinco não me deixa brincar na rua, então eu brinco no corredor de casa. É muito difícil dormir lá, porque as pessoas ficam gritando em frente ao portão. Casas de vila tem isso, né? Espaço de passagem é mais complicado por conta da densidade ali. Gesenberg, os perigos de lá são as operações policiais. Em dias de sábado tem baile, só posso brincar em casa. Nos outros dias, brinco na rua com meus amigos de futebol, pique-esconde, pique-pega. No meu bairro tem algumas quadras, mas ficam trancadas. Então, revela para a gente, né, que é até um estudo da Unicef importante, que essa questão da proteção à criança, né, da saúde mental, do lazer, ela precisa estar nos planos diretores da cidade.
E essa informação foi um achado na minha pesquisa, porque eu não tinha pensado isso quando eu comecei a pesquisar. Será que as crianças participam do planejamento urbano? Será que elas estão representadas de alguma forma? Vou comentar com vocês mais à frente. E aí, uma última fala para não ler todas. O Joquinha. Não tenho nenhum amigo no condomínio. Não brinco muito na rua porque é muito movimentado. Porém, me divirto jogando videogame. Eu acho muito bom que o bairro seja arejado e tenha muitos animais. Jogo muito basquete na quadra do prédio. Então, revela, né, esses diferentes contextos e como as crianças se divertem hoje em dia e vivem essas geografias, né? Alguns vão viver a geografia de bairro com maior liberdade, mesmo que seja uma situação mais precária, um bairro mais empobrecido. E outros, mesmo num bairro com mais acessos, né, inclusive a lazer, as crianças não aproveitam. Então, ficam questões aí para a gente pensar nesse planejamento urbano. Voltando sobre essa questão, gente, uma iniciativa da Unicef de 1996, ela é chamada de Iniciativa Cidades Amigáveis para as Crianças. Ela começa a ser trabalhada em 8 cidades do planeta. O Rio de Janeiro está incluído nela, e no bairro da Pavuna. E por quê? Para quem é do Rio sabe, Pavuna é um bairro bem violento, sofre, carece com políticas educacionais, de lazer, quando tem alguma operação policial, todas aquelas escolas do entorno são fechadas. Então, a Unicef investiu, né, em formação coletiva, que eu acho que é importante, para as pessoas do bairro poderem ter voz ativa nos conselhos de bairro e depois chegando até o Conselho Municipal. E a ideia da Unicef com essa iniciativa, junto com a UEM Habitat, fosse que as crianças pudessem participar do plano diretor do Rio de Janeiro. Eu fiz uma pesquisa a partir dessa denúncia, né, que a Unicef faz, que no nosso plano do Rio de Janeiro, que está sendo atualizado agora, 2023, mas a nossa versão é de 22, tá? Passou pela Câmara, só tinha 2 menções a crianças. E a gente sabe, né? Não são menções que as crianças puderam participar, é dizer que tem que ter praça para criança. Mas é uma forma muito distante daquilo que as crianças precisam. Até as crianças que precisam, por exemplo, de uma calçada mais acessível, de espaços maiores. Quais são as condições que eles estão percebendo na cidade? Então, a minha reta final de pesquisa agora, uma das minhas últimas rodas de conversa, vai se dedicar justamente a isso. A que sugestões as crianças têm para melhorar o deslocamento até a escola? Como que eles têm esse sentimento de cidade? O que isso pode melhorar? O que eles percebem como um problema? Porque essas análises sou eu que estou fazendo, a partir do que eles dizem. Agora eu quero ouvir de fato as vozes deles, o que eles mencionam, o que para eles é importante. Então, como seria nesse mapa coletivo, seria justamente criar um último mapa junto com eles, onde eles colocassem essas indicações. Então, a Unicef já traz essa iniciativa, mas ainda não foi suficiente. Olha, o projeto ele é de 96, ele não conseguiu romper ainda com essa lógica dos que comandam a cidade, de possibilitar falas de pessoas que estão formando, de fato, né, a sociedade do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe aí um calo que tem que ser alterado, né, tem que ser mudado. Vai, Luiz. Bom, aí eu vou trazer um dinamarquês, né, o Kvostrup, para dizer que as crianças também são construtoras da infância, dialogando com essa iniciativa da Unicef e com tudo aquilo que a gente viu até agora. Elas são capazes de interagir com a natureza. A gente viu isso na fala de uma das estudantes, né, quando narra os cheiros, as paisagens que são diversas, né? O próprio Milton Santos vai dizer que a gente pode trabalhar com a paisagem no sentido de percepção, né? Daquilo que a gente vê, sente, ouve, num sentido mais ampliado. E aí, partindo dessa afirmação do Kvostrup, né, que elas contribuem, que a infância é importante, né, uma forma de habitar a vida, né, você ser um infante. E aí eu fiz uma proposta para eles de criar um mapa olfativo. Então, trouxe apenas 2 por conta do tempo, que é curto, mas, Luiz, tenta dar uma ampliada aí para vocês verem. São mapas que, de fato, não respeitam a legenda, o título, as exposições, né, os caráteres que a gente percebe que são elementos obrigatórios de mapa, né, para quem trabalha com cartografia. Aí eu cometi uma falha, né, um equívoco de marinheiro da primeira viagem, gente, que eu tenho scanner em casa, escaneei, mas quando eu fiz isso não tem tratamento de imagem, tá? Mas, de qualquer forma, esse mapa que vocês estão vendo é o mapa do bairro para o estudante chamado Rei. Então, para ele, só é o bairro dele.
é em forma de Pokémon, ele se sente feliz onde ele mora, e as cores quentes do mapa, ele vai dizer que são os cheiros agradáveis para ele. E as cores mais escuras do mapa, ele vai dizer que são os cheiros que ele não percebe como sendo bons. Então, a gente vai perceber, né, que é um mapa totalmente diverso, e ele ainda se preocupou em fazer a legenda. Então, no caso dele, tem essa marca espacial. Vai para o segundo mapa, por favor, Luiz. Esse está mais legível para todo mundo. Esse mapa de cheiro me pareceu, né, gente? Aí na minha análise adulta do mapa, que ele fez a pessoa que desenhou, né, fez uma carpa, né, fez um animal ali, então o bairro dele, ele colocou as escamas, né, desse animal como se fossem os lugares que ele narra. Então, olha só, tem algumas escalas aí que são da vivência da casa. O detergente, o cheiro de pão de queijo quando ele chega na escola, a cola branca. Olha como é que isso marca, né, na paisagem olfativa da criança. Vaso sanitário, para ele, é uma marca importante, não me perguntem por quê. O pão quente, então, muitas coisas ligadas à alimentação nesse mapa, né? O perfume e o sabonete, né? Tem gente que gosta, ame ou deixe, esse aí coloca como uma marca afetuosa, né, do sabonete. E ele marca o olhar da cidade a partir disso. E eu fiquei me lembrando que quando eu passava, né, eu morei em Bangu há alguns anos, quando eu passava em direção a Bangu, tem um bairro chamado Guadalupe, e toda vez que eu passava por esse bairro, tem uma fábrica de sabão ali, e o cheiro é muito marcante. Então, não sei se isso é da casa, ainda não tive tempo de dialogar sobre esse mapa, ou se realmente é algum lugar que ele passe que exala esse perfume de sabonete. Mas está numa marca espacial, né? Ele coloca isso para poder trazer para a gente. Avança um pouquinho, Luiz. Estou chegando ao final já. Então, a metodologia adotada, né? A gente trabalhou com uma pesquisa narrativa, e dentro dessa pesquisa narrativa, né, a gente vai ter o Bogdan e Blinken, né, que são dois norte-americanos que orientam, né, o nosso trabalho, e através do caderno de campo eu fazia os registros, e a ideia era captar uma fatia da vida das crianças. Então, tem a produção de mapas, tem a produção escrita, né, porque eu não estou usando gravações, eu fazia relato mesmo que eles iam comentando nas aulas e fazendo esse registro no caderno de campo. E aí, para não ler todo esse slide, né, eu só queria dizer que esse termo, né, da relação afetiva da criança com o espaço, ela é muito importante por conta dessa condição autoral. Sem isso, não tem narrativa. Eu não posso narrar pelo outro, né, já que a gente lembra de Bakhtin. E aí, o trajeto descrito pela Zelinha, já é um trajeto bem mais difícil, percebam bem, né? Tem alguns erros de grafia, a gente super desconsidera, né? Estão em processo, mas ela vem do Jardim Botânico, passa pela lagoa, e é um longo percurso, mas ela está acordada e está percebendo, né, as marcas visíveis da paisagem ali para ela, Viaduto Paulo de Fronten, o Parque Lage. Então, a Raquel Ronick fala sobre planejamento urbano, e a Zelinha fala também, está indo dela. Avança. Trouxe a imagem do caderno de campo, a imagem, né, um pedido de desculpas, não está muito claro, mas tenta ampliar aí, por favor, Luiz, só para eles darem uma olhada, né? Para quem quiser fazer pesquisa no campo narrativo, aí quiser usar essa técnica, né? Então, no caderno de campo tem a data que eu realizei, o local, eu não faço impresso, eu mesmo preencho isso manualmente, a hora, a duração, a estação do ano, porque caso tenha alguma condição de chuva, né, que impeça a criança de chegar, isso também impacta, né, na minha pesquisa, e as pessoas presentes, né, sendo no colégio de aplicação, às vezes tem um bolsista, um estagiário, alguém que está participando da aula junto comigo, e as notas pessoais ficam aqui ao lado, e a descrição do campo, né, aquilo que eu vi, fica na parte central do trabalho. Reduz aí, Luiz. Então, essa produção autoral, né, de grafias urbanas, ela é registrada de diferentes formas. Vai, Luiz, avança. Esse é um livro referência, que eu deixo aí para quem quiser usar, né, no trabalho, ele está muito presente, vai dizer que no interior da sociedade é que a gente vai perceber esse mundo social humanizante, né, que é muito importante. E aí é um conceito-chave, né, trabalhar com o conceito de vivência e esse processo de humanização que é muito das crianças, né. Avança, por favor, Luiz, por conta do tempo, a gente poder conversar mais. Essa foto eu fiz durante a pandemia, a minha turma ainda era de 4º ano, né,
e eu acompanho eles desde esse momento. Então, no CAP, a gente trabalha com rodas de conversa. A Cecília Warschauer é uma referência para a gente trabalhar esse conceito de rodas, né, de diálogo, mas dentro das rodas que a gente já fazia, eu fui expandindo para essa pesquisa. E aí trouxe para a gente pensar, né, gente? Olha a visão de um mapa clássico. Ele tem técnica, ele tem tudo que deve ser aferido, ele é determinista, ele tem uma lógica que desumaniza, né, o espaço como algo que vai carregar recurso, carregar pessoas, não é o nosso diálogo, e ele é exclusivamente descritivo. O nosso, o mapa vivencial, ele enxerga a vida e seus fenômenos, ele percebe e admite diversidade, ele retrata o espaço vivido e ele reconhece a atividade autoral. Então, ele é baseado muito na teoria histórico-cultural, né, para a gente pensar nessa concepção de mapa vivencial, para quem nunca tinha ouvido. Avança, Luiz. Esse mapa é um mapa turístico que eu tenho na sala, um banner bem grande, e eu tive um estalo, pensei assim, poxa, vamos cartografar, vamos registrar o espaço, além de mapa, com aquilo que vocês veem. Eu não vou ler o que está escrito aqui nas considerações, eu quero só narrar o mapa. Aumenta aí, Luiz. Dá uma ampliada, vê se consegue. Esse mapa eu não criei, tá? Ele já é um mapa físico que está disponível na internet, inclusive. Eu usava com os estudantes, para eles terem essa noção física, né, das barreiras naturais da cidade, do relevo e tal. Luiz, passa o mouse, por favor, em cima desse espelho de carro. Está aqui na parte inferior do mapa. Do lado do Leblon. Isso. Gente, olha como é que as crianças são incríveis. Algumas narram o Maracanã como um espaço importante que nunca visitaram. Lembra do hospital que a gente ouviu falar que a mãe trabalha? O hospital está ali. O prédio da prefeitura do Rio de Janeiro para aquela menina que mora próxima ao Sambódromo. Prefeitura logo atrás. O viaduto, que fica atrás do colégio. A gente estuda no segundo andar. Muitos conseguem ver da sala e outros quando passam por lá. Mas essa foto que mais me chamou a atenção foi a do espelho do carro. As crianças, às vezes, elas não olham nem diretamente para a paisagem, né? Elas vão fazer esse retrato por espelhos, né? Daquilo que é refletido nelas. E acho isso muito poético, muito interessante. E aí trago essa imagem daquela estudante que eu falei que passa pela Grajaú Jacarepaguá, que vem de longe, e ela retratou a floresta da Tijuca por esse ângulo, pelo ângulo do espelho. Achei sensacional. E a última foto, que é aqui à direita, onde tem o prédio da prefeitura, abaixo, né? Eu adoro tirar fotos no alvorecer, né? E essa estudante fez esse movimento, então também marcou muito a partir da imagem que eles trouxeram. E o cheiro de pão, gente, vou ser sincero, tá? Eu acho que esse estudante estava marcando isso aqui, porque em frente onde está esse táxi, tem uma padaria. Então, de manhã cedo, muitos chegam cedo por conta do lugar onde moram, e o cheiro de pão é marcante. Então, talvez, e eu digo talvez porque eu não aprofundei essa foto, seja um registro dessa paisagem olfativa que ele traz agora de forma visual. Beleza? Vai, Luiz. E aí uma foto desse que vos fala em sua infância, né, lá com meus 7 anos, recebendo meu primeiro diploma, e eu trago aí um livro que eu estou lendo agora, que eu adorei, do Mia Couto, e essa frase para a gente poder fechar com poesia, né, que o coração é como uma árvore, onde quiser, volta a nascer, já que a gente está falando de uma geografia com afeto. É isso que eu entrego para vocês hoje, gente. Partilho. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Pesquisa ótima, fala boa, as falas ótimas e as pesquisas maravilhosas. Muitíssimo obrigado. Enriqueceu deveras, né, a nossa reflexão sobre a questão dos mapas vivenciais e também alargando as pesquisas, né, do grupo de pesquisa. Muito legal mesmo. Assim, e aí eu sou suspeito para falar, e aí tem muita gente aqui que vai falar, e eu vou deixar que as pessoas falem, que comentem. Laís, mais uma vez, muito obrigado. Vinícius, poxa, demais. E aí, está aberta a roda de conversas. Emília, eu sei que você gosta de falar. Luiz, tá certo, começo eu. Laís, bom revê-la. Vinícius, que belo trabalho. Sabe o que é que eu fiquei pensando agora? 2 territórios completamente diferentes, né? Falando das vivências das infâncias. Esse mapa vivencial. De tanta Verdade. riqueza, né? Que mostra uma cultura de cada região.
É muito bacana, muito bacana. E assim, fiquei muito, muito, muito impactada com o primeiro mapa, Vinícius, que eu acho que é a arquibancada do Sambódromo, com pipa, Sim, é verdade. muito lindo. E o que me chamou a atenção no trabalho da Laís foi o espaço, né? Aquele espaço imenso. É, um, é muito lindo. Eu acho que tem um território a ser explorado pela infância, né? Ali, de espaço mesmo, deles poderem ter esse espaço. Diferente da arquitetura do colégio que Vinícius trabalha, né? É muito bacana, muito bom aprender muito com vocês. Obrigada, viu? Obrigado, Emília. Eu percebi, Laís, nos teus slides, algo que me chamou muita atenção, que foi o vendedor de cocos. Um dos mapas tinha lá, cocos. Eu disse, nossa, que delicadeza isso, gente. Coisa linda. Porque a gente, assim, a gente que é do Nordeste, coco faz parte da vida da gente, mora no litoral e tal. Eu sou ignorante com relação a isso, que eu fui uma vez em Goiânia à noite e voltei de madrugada. Então, é, o vendedor de cocos, ali eu falei, que emblemático, coisa mais linda. Maravilhoso, maravilhoso, né? Uma outra questão, Laís, que eu gostaria que você falasse um pouco, se você puder, evidentemente, é sobre o contexto da brincadeira, porque é muito caro esse conceito para nós, pesquisadores do grupo de pesquisa. E a brincadeira, ela se faz presente. É claro que a gente entende que as escolas, quando a gente sai da educação infantil, a brincadeira vai para o armário, fica guardadinha lá. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de como é a questão da brincadeira nessa relação com as crianças. Uma brincadeira para além do parquinho, para além da área. Uma brincadeira que esteja dentro daquilo que a gente chama de currículo, dentro daquilo que a gente chama de aprendizagem. Se você puder falar, eu ficaria muito feliz. Obrigada, Miguel. Obrigada, Emília. Parabéns, Vinícius. Né? Uma pesquisa muito bonita. Sim, né? A brincadeira, né? Então, a Emília falou muito da questão do espaço, né? Da arquitetura desse espaço, né? E você tem uma ideia, Miguel, né? Emília e todo mundo, né? Aqui é um tipo de solo, né? Que a criança, quando pisa ali naquele espaço, ela fica, né, toda, enfim, né, uma outra cor ali, né, então você quase não consegue perceber a criança, assim, porque ela se joga ali, né, e ela vive aquele lugar, né, então, e isso está muito presente em tudo, assim, na sala de aula, né, nos materiais dela, então você vê aquele, né, tudo ali, né, refletindo aquele lugar, né, aquele espaço ali. Então, e às vezes quando eles chegam em casa, né, que os pais ficam impactados, e aí os pais percebem que é aquele espaço mesmo, né, e que aquilo é próprio, né, da criança. Então, e aí eu mostrei aquela foto do parquinho, né, mas as crianças, assim, aquele espaço que elas vivenciam ali, né, as brincadeiras que elas fazem, porque elas criam também suas brincadeiras, né, então, sempre que eu passo ali, né, perto do parquinho tem a quadra, então eles estão com um galho de uma árvore brincando, né, eles estão brincando com os macacos que ficam ali, né, que tem vários macacos ali no campus. Outro dia, eles fizeram uma sala de aula naquele espaço aberto. Eles pegaram várias cadeirinhas, né, e eles estavam ali e montaram a sua própria sala de aula, né, de como que eles queriam, como eles imaginavam que poderia
ser a sala de aula deles, assim, né? Então, eles pegaram, trouxeram várias cadeirinhas de dentro do prédio, colocaram no espaço externo, né, e criaram a própria sala de aula. Então, eles criam, né, as suas brincadeiras, a gente faz também muitas brincadeiras com eles, né, principalmente os professores que estão mais próximos, mas a gente tem percebido essa importância do afeto, né, o quanto o afeto, né, ele é essencial, né? Então, a gente tem observado isso. Então, o que eu percebo muito das brincadeiras, né, e de algo que está para além do currículo, é muito isso que a gente discute no Grupeg, que é a questão da criação, né, da atividade, né, criadora, né, desse processo da criação. Então, eu percebo muito ali que as crianças, elas não só imaginam, mas elas criam, né, elas também criam suas próprias brincadeiras, né, então, assim, elas imaginam, eu nem sempre vejo como uma reprodução, mas eu vejo como uma criação. Então, o Vinícius usou muito assim a questão da autoria infantil. Então, eu percebo que há muitas autorias infantis ali, né? Do que elas criam, do que elas elaboram, então, das brincadeiras que elas criam. Então, o tempo inteiro eu estou correndo ali pela grama, né, com as crianças, e elas estão criando algo, elas estão construindo algo, elas estão imaginando algo. Então, eu acho que isso, e até percebo, assim, o Vinícius mostrou muito aqui a questão arquitetônica, né, do CAP que ele trabalha, e às vezes né, apesar da gente ter um espaço muito amplo ali, né, para que as crianças brinquem, né, para que as crianças vivenciem ali, estejam muito próximas à natureza, aos animais, né, e tudo isso faz parte desse cotidiano, mas ainda assim eu sinto que a gente, né, ainda tem um modelo, né, que é um modelo muito clássico, né, aquela visão de escola, né, em que as crianças, né, e aí eu sempre dialogo isso com as crianças também, né, esse modelo de escola, então esse modelo de espaço, né, aquilo que a gente está vivenciando. Então foi muito interessante, né, observei isso no que o Vinícius trouxe também, né, do quanto a visão, né, sempre, a visão que a sociedade sempre teve, né, da infância, e hoje a gente percebe, né, o quanto é que as crianças, né, elas criam, né, elas elaboram, elas imaginam. Então, eu percebo que essas brincadeiras, elas estão para além da questão curricular, mas isso está ligada mesmo à questão da criação, da imaginação, né, então isso que eu tenho observado ali nesse espaço, né, que eu vivencio aqui com as crianças. Não sei se eu consegui te responder, Miguel, né, da forma que, mas assim, relatando um pouco do que acontece aqui nesse espaço. Sim, Laís, muito obrigada, viu? Muito obrigada. O Daniel levantou a mão. Por favor, Daniel, é contigo. Primeiro, eu queria agradecer o Vinícius e a Laís por compartilhar, né, suas experiências de pesquisa. Obrigado, tá? Gostei demais. E é bacana porque eu pude acompanhar, né, essa passagem. Parece que eu vou falar de uma maneira linear, mas, sim, outra possibilidade, né, de você pensar um mapa como instrumento de ensino de uma cartografia topocêntrica, como o Vinícius e a Laís, né, tocaram em suas falas, do mapa como instrumento de pesquisa da vivência espacial das crianças. Então, eu pude acompanhar essa outra possibilidade. E é muito interessante porque carrega muita potência essa pesquisa que vocês desenvolvem, que o grupo de pesquisa também, né, tem muitos participantes do grupo de pesquisa que desenvolvem pesquisa nesse sentido, né? Eu vi o Vinícius, o Mapa dos Cheiros, o Jada fez um texto do Mapa dos Cheiros, da revista Geografar, em 2008, então trazendo essa metodologia muito bacana, assim, né? Como vocês desenvolveram essa metodologia com crianças, assim. Então, aí eu vou lançar a pergunta que eu queria ouvir dos dois, né? Eu queria saber como é que foram esses diálogos que vocês fizeram para que as crianças fizessem essa cartografia tão autoral, assim, diálogo com, né, em que momentos? Porque vocês são pesquisadores privilegiados, que vocês são pesquisadores e professores das turmas.
Então, em que momento vocês fizeram isso, a relação com o currículo, né? Como é que foi feita essa cartografia, que é uma cartografia com muito diálogo com as crianças, tá? Deixa a pergunta para os dois, tá bom? Bom, grato mais uma vez. Pode fazer seu comentário, Leis, depois eu faço. Se quiser Na incluir verdade, bastante naquela hora, você pode começar também. Pode falar, Miguel. não, é para vocês decidirem. Começa pelo Vinícius, né? Eu Tá acho. bom, Também acho. ok. Na verdade, assim, como eu coloquei no início, né, ser professor e pesquisador é um espaço que não é tão confortável assim. Primeiro, por você já conhecer os estudantes, mas são questões muito particulares, né? Mas esse processo, né, tá desenvolvendo a pesquisa, ele já aconteceu com naturalidade por conta do CAP UERJ ter essa orientação pedagógica, da gente já ter roda. Por exemplo, na semana eu sempre faço rodas de ciências e rodas de literatura. Então, eu sou responsável por dinamizar essas atividades que envolvem pesquisa e fala das crianças. Mas, quando a gente tratava da pesquisa, apesar do tema, né, cidade, não ser mais foco do 5º ano, né, a gente já amplia essa escala, né, para outros, para o Brasil, para as regiões, né, e vai ampliando, mas no momento das rodas de diálogo, eu estabeleci uma vez na semana para fazer a roda, ou quando tinha mais possibilidade, né, fazia uma vez a cada 15 dias, e aí propunha mesmo. Olha, a gente tem esse mapa aqui. Lembra que a gente comentou que ia falar sobre essa vivência do espaço? O que vocês lembram disso? O que vocês percebem nesse caminhar? E era bem simples nesse sentido, porque, na verdade, a elaboração deles dos mapas era aquilo que eles sentem, então eles não precisavam ter uma dificuldade, uma complexidade para fazer essa escrita ou fala. Eles conseguiam fazer muito bem. Em relação aos mapas, surpreendeu realmente, porque eu só propus, Daniel, o mapa olfativo e o registro espacial, cidade, ou casa, escola. Mas o Jader, quando me propõe a pesquisa, na minha tese isso vai aparecer. Ele me propôs a fazer os mapas da minha infância. Então, eu fiz o mapa olfativo, eu fiz o mapa dos lugares de infância, eu fui ampliando para outras sensibilidades. Então, essa proposta mais complexa eu não fiz para as crianças, mas o diálogo com eles, ele já era algo natural, porque as rodas, como eu falei, tem até autores de referência que está na proposta pedagógica do CAP, que garantem que esse diálogo ele seja muito natural. Então, não tem aquele modelo todos, que só o professor fala e o estudante ouve, ou uma proposta bancária, como Paulo Freire criticava, né? As rodas são um movimento natural da escola. Nos anos iniciais, isso é muito potente. Então, eu acabei trazendo isso apenas para um momento em que, olha, o professor está fazendo uma pesquisa aqui, mas não vale ponto, é para conhecer melhor vocês e vocês também terem o retorno da pesquisa, que eu acho que é importante, é muito marcar, né? Essas falas e tudo aquilo que foi produzido vai ser devolvido à escola, né? Para eles também verem, seus pais, a comunidade escolar, ter esse retorno do que eles veem, sentem e pensam sobre a cidade, como eu trouxe esse ponto de inflexão sobre o planejamento urbano, né? Que as crianças não são reconhecidas, né? Essa questão da falta, que a gente sabe, né? No pensamento linear, né? Uma criança não pode falar sobre isso porque ela não tem maturidade, ela não entende, e ela vivencia a cidade, ela também tem direito, né? Vai considerar a criança só do ponto de vista do consumo, do capitalismo? Não, ela também tem que ter o direito à cidade. Então, foi nessa possibilidade que a gente trouxe o diálogo com as crianças, de uma forma bem aberta, para que eles entendessem e participassem com as suas palavras. Gente, eu vou só atender meu telefone aqui, eu já... Opa, ok. E então, Daniel, atendeu as suas... Não, falta a Thaís, né? Mas, enquanto isso, a Tatiana levantou a mão, salvo pelo gongo. Eu vou aproveitar o interfone e fazer um pequeno comentário, que eu achei maravilhosa a escolha, né, do professor, de manter, né, no currículo anterior do ano anterior, mas para permanecer no bairro, né, nos sentidos que esse microespaço para as crianças é onde eles podem atuar mais diretamente, né, onde eles podem intervir
de uma maneira mais autoral, né? Que é na rua, na cidade, né? E é interessante que essa abertura que ele deu se apresenta nos mapas, né? Que as crianças misturam, né? Achei lindo isso, Vinícius, que o corpo é a grande referência, né? Então, Tatiana, e ainda tem uma sabonete, questão que eu não deu tempo de tocar, que são as famílias. As novas concepções de famílias, como a gente percebe a sociedade organizada hoje. Quando eu pergunto para você assim, faz o mapa da sua casa até a escola, surgiram questões assim, qual casa? Porque o estudante que tem várias famílias, ele tem várias casas. Inclusive, isso impacta na forma como ele vê o espaço, porque a mochila é muito carregada, porque ele, às vezes, não pode ir para a casa do pai, ele vai para a casa da mãe, e ele tem que levar todo o material. Então, isso também reflete uma sociedade que está em constante transformação, né? De você ter uma criança com várias noções de casas, né? Porque ele vivencia isso por necessidades. Ou até de famílias, Tatiana, que, pela questão da distância da escola, de ser tão longe, alugam, mesmo sem recursos, imóveis próximos ao CAP. Então, a família também não tem só uma casa. A família mora com a criança durante a semana para não ter que sair cedo de casa ou sair à noite e ter esse trajeto longínquo e caro. Então, são famílias também que abrem mão de algumas questões que são importantes para estar acompanhando as crianças. E isso também aparece no meu trabalho. Tá? Só para trazer também esse dado, né? Que as famílias também estão refletidas nos lugares onde as crianças mapeiam, né? Como diferentes casas, esses espaços que elas estão vivendo. Gente, desculpa, eu fui atender meu interfone aqui, essas coisas do remoto acontecem, né? Bem, voltando aqui à pergunta, né, que o Daniel fez, né, como é esse processo com as crianças, aqui o Vinícius tocou num ponto importante também, a questão das famílias, né? Aqui a gente sempre tem um diálogo com as famílias, quando as crianças chegam aqui na escola, que o CEPAI é um espaço de pesquisa e de experimentação também, né, de elaboração, de construção. Então, quando as crianças chegam aqui na escola, né, no processo de matrícula, né, as famílias assinam um termo de que a qualquer momento, né, tudo que está sendo feito aqui, né, faz parte desse processo também de criação, né, então, a gente sempre discute aqui e dialoga o nosso grupo que, às vezes, a gente está trabalhando ali uma metodologia, né, que a gente acha que a gente pode melhorar, evoluir, né, ou a gente sempre coloca a criança como que é o sujeito principal também naquele processo. Então, a gente olha e pensa assim, mas nós somos uma escola de experimentação, né? Nós somos um espaço também que permite, né, criar, recriar, reelaborar. Então, a gente sempre pensa dentro dessa perspectiva. E aí, esse trabalho com as crianças, né, o Vinícius também falou algo muito importante nesse sentido, é a importância do diálogo, né, e das rodas de conversa. E por mais que a gente tenha um currículo, né, que é um currículo prescrito, né, e por mais que a gente tenha uma proposta, né, de seguir um currículo que está dentro ali, né, organizado por disciplinas e conteúdos, mas o trabalho que a gente realiza com as crianças, ele está muito além disso, né, então ele não é um trabalho que está preso a essa forma esse modelo de currículo, né? Na verdade, a gente utiliza para atender o que está ali nas normativas, né? Da gente ter um currículo, mas o trabalho que a gente desenvolve com as crianças, ele está muito além disso, né? Então, é um trabalho de diálogo, é um trabalho de escuta, né? É um trabalho de produção, de criação, né? Desse trabalho com as crianças. Então, sempre que eu vou trabalhar algo com as crianças, eu nunca gosto de levar algo pronto. Então, por mais, o Vinícius tocou muito na questão da nossa formação, né? E muitos aqui que são da geografia sabem que a gente trabalha com essa ideia de, né, os conceitos chaves da geografia, as categorias. Então, a gente trabalha com as definições, né, o que é cidade, o que é lugar, o que é paisagem, o que é território, o que é territorialidade, né?
E eu nunca faço um trabalho com as crianças que eu trago algo pronto e acabado para elas, né? Mas é um processo de criação, né? Então, é um processo, né, que é feito com as crianças. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo esse trabalho, né? Que é um trabalho de pesquisa, um trabalho educativo, né? Gente, vou precisar abrir a porta aqui rapidinho. Tá certo. Vinícius, a gente vai até que horas? Até 8h30, né? 8h40 no máximo. Quando a Laís voltar, a gente abre para as considerações finais, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Tudo bem? Inclusive, algo que a gente sempre esquece, Luiz, que é abrir a câmera para fazer uma foto coletiva aí do É verdade. encontro, né? Para aqueles guerreiros destemidos, né, que chegaram até o fim dessa mensagem, a gente registrar isso. Ano passado a gente fez vários e não registramos nenhuma. Nenhum, é verdade, é Vamos verdade. começar fazendo direito isso, né? Vamos sim. E aí, se não houver mais Se eu nenhuma pegar questão, nos meus arquivos, eu devo ter, viu, Vinícius? manda para a gente. Maravilha, Emília. Vou achar. Tá. Isso vai ser importante. E aí, depois, em seguida, se não houver questões, a gente faz as Então, considerações finais. enquanto a Laís não volta, eu já queria adiantar que a nossa próxima roda de conversa, nosso próximo encontro virtual, ele vai conjugar a geografia e as diferentes formas de literatura. Então, vai ser no mês que vem, né, a gente vai ter mais uma dupla conversando, e aí vai fazer essa interface, né? Geografia, literatura, infância, essa tríade, né? Não necessariamente falar sobre tudo isso separadamente, mas ter uma troca de diálogo sobre essas visões. Ok? Laís, continua aí, eu já estava fazendo o anúncio do próximo encontro, que é só no mês que vem, tá? Mas fique à vontade para finalizar. Desculpa. Obrigado, viu? Eu coloquei entrega para 9 horas e chegou. Já está nas considerações finais. Então, era isso, né, que eu estava conversando com vocês a respeito, né, desse processo do trabalho com as crianças, né, que é muito do diálogo, né, de uma construção conjunta, né. Então, acho que no Grupo EJA a gente sempre discute essa questão da pesquisa com, né, então é um trabalho que é feito com as crianças, então é um trabalho de escuta, de diálogo, né, um trabalho de criação. Então, quando eu trabalho a ideia de cidade, né, nunca levo uma ideia pronta, fechada e acabada ali, ou a ideia de espaço geográfico, a ideia de lugar. Então, isso sempre trabalhado a partir da vivência, né? Então, isso sempre trabalhado também a partir da própria experiência humana, que é algo que eu gosto de trabalhar muito com as crianças, né? Que elas narrarem, né? A noção e a ideia do que seja, né? A perspectiva do que é a cidade, do que é o espaço urbano, do que é o lugar. Então, cada tema que a gente vai trabalhando, né, ou cada ideia, cada conceito, a gente vai construindo ali também, né? Então, só para finalizar um exemplo rápido, tem um aluno com deficiência intelectual na minha sala, uma criança com deficiência intelectual. Então, o trabalho que eu fazia com ele, né, era muito diferente, assim, né, de pensar que ele iria me trazer um conceito, uma noção ali do que fosse a cidade, mas a partir da própria vivência e da experiência, né, dele, ele conseguia me trazer essa ideia de cidade. Então, era muito incrível fazer esse trabalho com ele, né? Então, isso, de fato, fazia com que eu conseguisse, né, entender, né, como é que essa geografia da infância funciona, né, e como é que as crianças, elas são autoras de suas próprias geografias, né? Então, era muito, muito interessante fazer esse trabalho. E já posso me despedir também, né, Miguel, para não tomar muito tempo. Já sim. Gente, muito obrigada. Tá? Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite, muito bom poder dialogar, né, com o Vinícius e com todos vocês. Foi muito bom, Vinícius. Obrigada pela parceria, né, dessa noite. Obrigada ao Miguel pelo convite, né, e a todos vocês. Parabéns, né, pelo projeto. Acho que é um projeto muito importante que vem discutindo sobre
essas práticas, né, e um lugar que, como o Miguel falou, né, é tão caro, né, discutir a questão da infância, né, e dessa lógica que a gente vive, dessa produção, né, capitalista desenfreada. Então, acho que encontros como esse, né, são mais do que importantes, né, são necessários, na verdade, né, porque o que a gente traz aqui são as vozes dessas crianças, né, então a gente são as narrativas dessas crianças, né, são as lógicas infantis, né, são tudo aquilo que as crianças pensam, produzem, né, o que elas criam, o que elas reelaboram. Então, acho que isso ainda é muito caro, né, mas a gente já avançou bastante, né, então foi muito bom aqui poder dialogar com vocês, né, e espero que a gente possa dialogar muito mais vezes também, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos, Laís. Maravilhoso. Muito obrigado mesmo. E depois eu falo contigo. Amanhã eu mando um e-mail para você, tá bom? Antes de passar a palavra para o Vinícius, a gente poderia abrir as câmeras para tirar uma foto, senão eu vou esquecer. E aí o Vinícius vai ficar bravo comigo. A Mília, tira a foto também, porque a minha pode ficar ruim. Quem puder, lógico, né, gente? Eu digo, Emília, tem que parar aí o chat, porque senão sai a fala do chat. Vai nessa. Vamos. Eu já tirei algumas. Luiz, você consegue captar todo mundo? Porque eu não tenho essa tecnologia, não. Dani, você também que está imersa no mundo virtual aí, consegue pegar todo mundo? Consegui todo mundo está aqui. Eu não consigo tirar aqui, não. Não, maravilha. Eu consegui. Tem várias aqui. Pode deixar. Consegui, Emília? Captura de tela, gente. Beleza. Então, Vinícius, faz as suas considerações finais e encerra. Finaliza igual partido pequeno, falo rápido. Gente, agradecendo, então, a presença de todos e reforçando uma questão que é importante, até pessoas que saíram antes, né? O espaço aqui, ele é amplo e ele visa atender comunidade externa, né? Não é uma fala de pesquisadores para pesquisadores, nada disso. Tem pesquisa, tem extensão e tem a prática. Então, a ideia aqui, inclusive para os que estão vindo pela primeira vez, estão ouvindo, quando encaminhar a proposta, né, de participação, a gente, por enquanto, está montando em duplas, mas se tiver uma pessoa que tem interesse, queira colaborar, a gente faz em trio ou em quadras, para que todos possam ter espaço de fala, para ter esse diálogo aqui. E a nossa ideia, né, ao longo do ano, é contemplar diversos temas transversais, temas que às vezes não são muito discutidos, né, em sala de aula, a gente não tem formação em rede para falar sobre isso, quem está em município sabe muito bem, né, às vezes demora para acontecer. E a intenção aqui é fortalecer a gente enquanto professor, enquanto profissional que está na educação. E a ideia, então, é essa, expandir. E tem uma proposta, inclusive, né, dos participantes, quem está fazendo as apresentações, né, vão participar desde já do ano passado, incluindo esse, para que a gente faça um livro coletivo. Então, a ideia é conjugar esses saberes num livro. Então, faço essa proposta de participação e também da escrita posterior. Então, quem tiver interesse e quiser fazer esse caminho junto com a gente, não só de ouvir, mas participar também, é super bem-vindo, tá, gente? E, mais uma vez, agradeço a presença de todos aí até esse horário, né? Uma terça-noite. Valeu, então. Obrigado mais uma vez. E abraço afetuoso. Tem uma criança ali, ó. Obrigada, gente. Tchau. Não, fala em criança, Emília. Aqui são 4. O Diogo está ali, ó. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, gente. Bom descanso para todo mundo. Obrigada. Vinícius, eu vou te mandar mensagem pelo Zap, trocar ideia contigo. Lobato, você está no meu espaço de formação inicial, que eu comecei na CDF. Tenho muito carinho por Caxias. Depois eu vou mandar mensagem, a gente trocar umas figurinhas.